Bem-vindo ao Reddit Stories, onde a sogra da original poster tenta fazê-la deixar o emprego. Fui babaca pelo que disse a mãe do meu marido após ela exigir que eu largasse meu emprego. Estou prevista para dar à luz no mês que vem. Trabalho com logística em uma grande empresa e gerencio tudo remotamente. É um trabalho de muita pressão, mas adoro e consegui trabalhar de casa durante toda a minha gravidez. Sou o provedor principal da casa e estamos bem financeiramente, com o plano de tirar uma licença curta e voltar ao escritório cerca de um mês depois que o bebê nascer. Já entrevistamos algumas babás e planejamos contratar alguém para ajudar durante o dia, assim posso focar no trabalho. Meu marido é gerente de armazém, trabalha duro e tenho orgulho dele, mas não ganha tanto quanto eu. Isso nunca foi um problema entre nós, ou pelo menos eu achava que não era. Algumas noites atrás, a mãe dele veio jantar conosco. Ela nunca foi sutil sobre suas opiniões, especialmente quando se trata de como as mulheres devem colocar suas famílias em primeiro lugar. Costumo ignorar os comentários dela, mas dessa vez passou dos limites. Estávamos comendo quando ela de repente disse: "As coisas vão mudar quando você largar o trabalho e criar o bebê do jeito certo." Achei que tinha entendido errado. Perguntei: "Como assim largar o trabalho?" Ela pareceu surpresa e disse: "Ué, você não vai poder trabalhar mais quando o bebê chegar?" Obviamente, olhei para o meu marido e ele não disse nada. Ele só ficou com uma cara de desconforto. Disse a ela que não vou largar o emprego, que combinamos ter uma babá durante o dia e que pretendo voltar ao trabalho. Ela começou a dizer que isso era um absurdo, que é muito caro contratar ajuda e que bebês precisam das mães. Então ela disse: "É egoísmo escolher um emprego em vez do seu filho." Olhei novamente para meu marido, que permaneceu em silêncio, sentado. Eu disse para ela que essa não era uma decisão dela e que ela não tem o direito de tomar decisões pela nossa família. Ela retrucou: "Meu filho e meu neto são minha família." Foi aí que eu perdi a paciência. Eu disse: "Não. Sua família era o marido que te trocou por alguém mais jovem e o filho que te teme tanto que deixa você dominá-lo." Ela ficou quieta. Então simplesmente se levantou e saiu sem dizer mais uma palavra. Se fechou. Assim que a porta fechou, perguntei ao meu marido se ele contou que eu estava saindo do emprego. Ele admitiu que ela tinha mencionado isso algumas vezes e que ele apenas concordou para evitar conflito. Ele disse que não queria discutir com ela e achou que não valia a pena brigar. Disse a ele que manter a paz com uma mentira não é paz de verdade e que ele deve ser direto com a mãe. Não deveria ser minha responsabilidade rebater sempre que ela passa dos limites, foi o que ele disse. Ele tenta, mas ela sempre acha que sabe mais. Ele disse que odeia discutir com ela porque nunca chega a lugar nenhum. Eu disse para ele que talvez seja a hora de parar de deixar ela se envolver tanto. Não mantemos pessoas por obrigação, mas porque trazem incentivo e amor, não por dever algo a elas. Eu disse: talvez seja a hora de pararmos o contato e focarmos em nossa própria casa. Ele ficou um tempo em silêncio e então disse algo que me surpreendeu. Ela tinha razão, talvez o bebê melhorasse se você parasse. Eu só fiquei olhando para ele. Lembrei a ele que dependemos da minha renda. Trabalhei duro para construir uma carreira da qual me orgulho e não quero abrir mão. Não é por não me importar com nosso filho, mas acredito que podemos conciliar ambos. Muitos pais trabalham e criam ótimos filhos. Ele não disse muita coisa depois disso, ele simplesmente se fechou. Mais tarde, ele disse que fui duro demais com a mãe dele e exagerei. Eu disse para ele que se quiser, pode deixar ela pisar nele, mas eu não tenho medo dela e não vou deixar ela falar comigo daquele jeito. Não é a primeira vez que ela faz comentários assim, mas dessa vez pareceu diferente. Ela não estava só me insultando mais, ela estava tentando controlar como a gente cria nosso filho, e essa é uma linha que eu não vou deixar ela cruzar. O restante da noite foi tenso e silencioso. Venho pensando nisso há dias, e agora me pergunto, será que exagerei? Fui babaca pelo que disse para ela? Não foi babaca, você não perdeu a cabeça, você apenas estabeleceu um limite com alguém que claramente precisava que isso fosse explicado. Sua sogra agir como se seu útero viesse com uma carta de demissão é surreal. Mesmo que seu marido evite conflitos, permitir que a mãe dele distorça a realidade não resolve nada, só adia o problema. Você não erra ao se posicionar quando ninguém mais faz isso. Você é o babaca, não por impor limites, mas por apelar para um insulto profundamente pessoal que não tinha nada a ver com a conversa. Você podia se defender, mas citar o passado da sua sogra foi mesquinho e desnecessário. Não adianta estar certo se destrói tudo só para impor seu argumento.
A sogra achou que teria outra chance de controlar uma família e o marido precisa de conserto. O botão de mudo dele parece estar travado na posição ligada. O original pôster não exagerou. Ela falou a verdade e a sogra finalmente recebeu uma dose de realidade bem na cara. Essa dose de realidade já estava muito atrasada. Algumas pessoas são rudes e controladoras até perceberem isso um dia. O motivo pelo qual as pessoas não gostam delas é porque elas realmente são péssimas e precisam mudar. Meu namorado tem cobrado meu aluguel para morar de graça. Ele tem 28 anos e eu tenho 24. Quando fui morar com meu namorado, achei que era um marco que mostrava que estávamos levando a sério. Na pós-graduação, equilibrava pesquisa e aulas particulares para me sustentar. Ele tinha um salário estável na área de tecnologia, não era rico, mas vivia confortavelmente. Quando ele falou que achou uma casa legal para alugarmos, parecia o início de algo real. Ele cuidou dos preparativos. O proprietário queria receber o aluguel por depósito direto. E tudo o que eu precisava fazer era transferir a minha parte todo mês, $1.000, para a conta bancária do proprietário. A casa era limpa, silenciosa, perto do campus e tinha um pequeno jardim pelo qual me apaixonei, parecia um lar. Durante um ano, paguei o aluguel sem atrasos. Às vezes, isso exigia recusar jantares com amigos ou adiar a troca dos pneus já carecas. Ele nunca teve problemas financeiros, me levava para sair, surpreendia com gestos e até ajudava quando eu estava sem dinheiro. Eu achava que isso era amor, ele chegando para cuidar de mim. Mas, numa noite, tudo desmoronou. Visitávamos os pais dele para jantar, algo que fazíamos a cada 2 meses. Eu e a mãe dele nos dávamos bem. Estávamos tirando a mesa. Quando ela perguntou casualmente como a gente estava gostando de morar na casa deles, eu parei e disse: "Na casa de vocês?" Ela assentiu. "Sim, só estamos felizes que alguém cuide dela enquanto está vazia. Que bom que vocês não precisaram pagar aluguel, além de tudo." Não me lembro de muita coisa depois disso, só do calor subindo nos meus ouvidos e do som estranho de zumbido que tomou conta. Sorri e assenti, fingindo entender o que ela dizia. Por dentro, senti algo frio na espinha. Ao chegar em casa, perguntei a ele sobre isso. Ele olhou nos meus olhos e disse, calmo como sempre, que estava guardando o dinheiro do aluguel para mim. Que ele queria me surpreender um dia com uma quantia em dinheiro para me mostrar o quanto eu tinha economizado. Ele falou como se tivesse feito um favor. Perguntei do dinheiro e ele ficou na defensiva. Disse que não queria que eu pegasse o dinheiro e saísse brava, pois eu devia a ele pelas vezes que me ajudou. Naquela noite eu não dormi, só fiquei deitado, pensando em todos os meses. Eu tinha transferido aquele dinheiro. Sempre que disse não para pequenas coisas que queria. Todo o estresse que eu senti, equilibrando escola e contas enquanto ele ficava lá, me vendo lutar, coletando aquilo como se fosse algum tipo de teste distorcido. De manhã, não consegui mais olhá-lo igual antes. Agora eu não sei o que fazer. Eu me sinto chateado e desconfortável com toda a situação, mas meu namorado não quer me ouvir. Ele insiste que era um presente surpresa e que estou interpretando errado. Não sei o que pensar. Será que estou exagerando? Editar para esclarecer? Os pais dele pareciam não saber nada sobre isso e achavam que nenhum de nós estava pagando aluguel. Você não está exagerando. Isso é uma grande traição. Ele não guardou esse dinheiro para você. Ele roubou, mentiu sobre isso e te manipulou para que você se sentisse dependente dele. Ele te tratou como criança, quis dar lição em vez de ser parceiro. Pegue seu dinheiro de volta e vá embora. Ah não, querida. Tem tantos sinais de alerta que parece até um desfile. Ele não guardou nada para você. Ele queria controle. O fato de ele ter se recusado a devolver quando você pediu prova isso. Você precisa sair agora. E sim, você pode absolutamente processá-lo no tribunal de pequenas causas por esse dinheiro. Atualização. Após aquela noite, tudo entre nós ficou insuportável. Ele tentava minimizar a situação, dizendo que eu exagerava e chamando de mal-entendido. Sempre que eu o olhava, via alguém que mentia facilmente, o que me assustava. Falei que ia me mudar. No início, ele riu e disse que se eu partisse, ficaria com o dinheiro, pois era um presente, e presentes não se devolvem. Eu disse que não me importava. Depois, liguei para a mãe dele. Contei a verdade para ela. Ele pegava minha parte do aluguel e fingia enviar ao proprietário. Primeiro, houve silêncio do outro lado. Depois, ela disse que retornaria a ligação. Eu consegui ouvir ela gritando antes mesmo de desligar. 1 hora depois, ela me mandou uma mensagem. Ela me pediu para tirar fotos da casa, de todos os cômodos, de todos os ângulos, e mandar para ela. Eu fiz isso. Ela respondeu com um simples obrigada.
Arrumei minhas coisas e fui embora naquela noite, ficando na casa de um amigo até achar um estúdio. Dias depois, recebi pelo correio um envelope de um remetente conhecido. Dentro havia um cheque de $15.000 e um bilhete curto que dizia: "Sinto muito pelo que ele fez. Por favor, não perca a fé nas pessoas." Chorei mais ao ler aquele bilhete do que no dia em que o deixei. A mãe dele parece ser uma lenda. Ela percebeu as besteiras dele imediatamente e resolveu a situação. "Você não desviou só de uma bala, mas de um míssil." Atualização: 6 meses depois, agora tenho meu próprio lugar. É pequeno, mas é meu. O aluguel é debitado da minha conta todo mês e isso me traz uma liberdade que nunca imaginei. Não tive mais notícias dele desde então. A mãe dele me procurou novamente para saber se eu estava bem. Agradeci, mas disse que precisava me afastar daquela fase. Ela entendeu. Nas semanas após ir embora, fiquei pensando como não percebi os sinais. O modo como ele evitava falar de contas, queria sempre controlar nosso dinheiro e me fazia sentir inferior. Quando eu fazia perguntas, achava que amor significava confiança. Agora eu sei que também significa transparência. Comecei a sair com alguém novo. Estamos indo devagar. Sem pressa para morar junto, sem contas em comum, sem confundir confiança com responsabilidade. Estou feliz de novo. Eu até voltei a pintar, algo que parei de fazer durante aquele relacionamento porque nunca tinha energia ou dinheiro para os materiais. Às vezes, ainda penso naquele ano e em como alguém pode distorcer algo tão simples quanto o amor em poder. Na maioria das vezes, penso no alívio ao sair por aquela porta e no cheque da mãe dele. E para mim, não era só dinheiro, era a prova de que ir embora foi a decisão certa. É preciso força para se afastar de quem fez você duvidar de si mesmo. Você confiou no seu instinto e foi isso que te salvou. Então esse cara enganou a namorada para ela pagar um aluguel falso só para se sentir importante. Aí ele agiu como se estivesse fazendo um favor para ela. Isso não é amor, isso é um golpe com velas. Felizmente para ela, a mãe dele tinha mais caráter, $15.000 guardados e uma lição de vida. Eu diria que foi uma expulsão feliz. Meu funcionário está passando listas do ChatGPT como se fossem ideias dele. Tenho experiência em design e pesquisa para reconhecer quando alguém tenta receber crédito por algo que pouco entende. Minha equipe é composta por engenheiros que são inteligentes, criativos e geralmente respeitam o processo. E então tem o Dan. Ele está na área há só 2 anos e percebe-se que acredita que confiança substitui habilidade. Ele entrou no nosso grupo há pouco tempo e imediatamente começou a agir como se fosse o gênio oculto que todo mundo estava procurando. Ele chegava atrasado nas reuniões, mal prestava atenção e quando as pessoas compartilhavam seu progresso, ele interrompia com palavras da moda vagas e conselhos mal pensados. Ele não era rude, só parecia fora da realidade, como se achasse saber tudo. Ser o cara das ideias compensava não fazer o trabalho pesado. Certo dia, revisávamos o design de um recurso novo. A equipe discutia como automatizar um processo sempre difícil de simplificar. A reunião foi boa, todos contribuíram e complementaram os pontos. No final, Dan entrou na conversa com seu habitual tom de genialidade forçada. Ele afirmou ter ideias que resolveriam o problema totalmente. Pedi para ele compartilhar, mas disse que enviaria após a reunião. Achei que ele estava sendo cauteloso, talvez quisesse aprimorar os detalhes. Justo. Mais tarde, naquela tarde, ele me enviou um e-mail. O anexo continha só um print, sem tabela, sem anotações, apenas texto copiado do ChatGPT. Aquele tipo de lista genérica que você recebe se digitar. Me dê ideias inovadoras para melhorar a automação. Achei que só podia ser um engano. Talvez ele fosse enviar um rascunho antes das anotações reais, mas não, era só aquilo. Quando pedi para ele explicar alguns dos termos da lista, ele disse: eu teria que pesquisar isso. Foi aí que caiu a ficha. Ele estava sentado ali na reunião, digitando no ChatGPT, gerando uma lista e apresentando como se fosse uma pesquisa pessoal dele. Eu nem sabia o que dizer, não sou contra a inteligência artificial, é uma ótima ferramenta quando usada corretamente. Mas isso foi como alguém imprimir uma página da Wikipédia e dizer que escreveu aquilo. Em vez de confrontá-lo, eu mantive a calma. Falei que a lista era só um começo, mas precisava que ele aprofundasse mais. Pedi que montasse uma tabela comparando as ideias, detalhando viabilidade, custo e desempenho. Aqui é onde se separam engenheiros de verdade de quem só gosta de falar bonito. A expressão dele disse tudo. Ele não tinha planejado fazer nada disso.
Nas semanas seguintes, fiquei de olho nele. Ele começou a jogar mais dessas chamadas ideias nas nossas reuniões. A equipe foi educada, mas percebi que todos já notavam isso. Os insights dele pareciam manchetes aleatórias de tecnologia reunidas, tornando-se um padrão. Ele se gabava de ter pesquisado, mas não sabia responder perguntas simples sobre o tema. Com a maior integração do ChatGPT às buscas, vejo isso acontecendo com mais frequência. Eu estava pensando em como abordar isso no futuro. Quando as pessoas levantam a mão nas reuniões, eu preciso pedir as fontes delas primeiro? Não acredito que ele achou que ninguém ia perceber. Usar o ChatGPT para ter ideias é válido, mas fingir que o texto é seu sem entendê-lo é absurdo. Você lidou muito bem. Deixe que ele se vire com a tarefa da tabela. É exatamente por isso que eu digo aos membros juniores da minha equipe que o ChatGPT é uma ferramenta, não uma muleta. No momento em que você para de pensar por si mesmo, você perde o que te torna valioso como engenheiro. Dan só queria atalhos e elogios, sem dedicar as horas necessárias. A atualização já faz mais de 1 ano desde aquele primeiro post, e olha, Dan não mudou. Após a primeira manobra com o ChatGPT, conversei novamente com ele. Expliquei como ele poderia usar os resultados da inteligência artificial como ponto de partida, mas que eu esperava que ele realmente analisasse e entendesse antes de apresentar qualquer coisa. Ele assentiu, disse que entendeu e repetiu o mesmo comportamento, ficando até mais ousado. Numa reunião, ele apresentou várias inovações que claramente vinham do ChatGPT, copiando e colando durante a conversa. Algo estranho aconteceu. Meu chefe, mais velho e pouco ligado em tecnologia, me chamou para conversar um dia. Ele disse que estava impressionado com a criatividade do Dan e queria que eu deixasse ele liderar parte de um novo projeto. Quase ri alto, mas pedi que ele me mostrasse a lista apresentada pelo Dan. Como eu suspeitava, era outro texto do ChatGPT, cheio de modismos, muitos fora do que estávamos trabalhando. Meu chefe me pediu para investigar, então eu fui atrás, pedi para o Dan me explicar as ideias dele. Em 10 minutos, ficou óbvio que ele não fazia ideia do que estava falando. Ele desperdiçou 2 semanas nessas inovações, mas nenhuma era viável. 2 semanas perdidas, porque ele não pensou sozinho. Eu estava cansado. Dan não era meu subordinado direto e o gerente dele não via problema. Naquele momento, não era mais tecnologia, e sim preguiça. Isso não se resolve com software. Nessa época, percebi que havia terminado com a empresa, não era só o Dan. O lugar recompensava quem parecia ocupado, não quem realmente trabalhava. Então comecei a fazer entrevistas, levou meses, mas eventualmente consegui algo incrível. Vaga de pesquisador em importante empresa de tecnologia, reconhecida pela inovação e ética. Eles bloqueiam as ferramentas de inteligência artificial por segurança dos dados. Achei que seria limitante, mas foi revigorante. As pessoas aqui são brilhantes, focadas, motivadas, do tipo que pensa antes de falar e pesquisa antes de apresentar. Metade do meu tempo é lembrar eles de fazer pausas e ver além dos detalhes. É um bom problema para se ter. Quase sou grato ao Dan, pois ele me mostrou como é quando confundem atalhos com inteligência. Aprendi que ferramentas como o ChatGPT não podem substituir a curiosidade ou o pensamento crítico, e que as pessoas que tentam fingir isso sempre acabam se entregando. Talvez seja a descrição mais precisa dos problemas do ambiente de trabalho moderno que já li. Todo mundo quer uma vitória rápida sem entender o ofício. Parabéns por sair antes dessa cultura te prejudicar. Dan representa quem acha que ChatGPT é uma característica pessoal. Não dá para fingir competência sempre, principalmente em áreas técnicas. Que bom saber que você achou um lugar que valoriza talento de verdade. Dan apareceu no trabalho, copiou uma lista do ChatGPT e chamou de inovação. Ele fez do copiar e colar sua estratégia de carreira. Que ousadia, Dan! Ele achou que, se as ideias parecessem inteligentes, ninguém notaria que ele não era, mas o tiro saiu pela culatra. Dan. Nem o ChatGPT conseguiu sustentar as bobagens dele. Era melhor ter pedido conselhos de carreira para ele. Fica a dica, Dan. O gerente da creche mexeu com o estacionamento errado do escritório. Quando meu parceiro e eu abrimos nossa empresa, não imaginávamos que vagas de estacionamento causariam tanta disputa. Alugamos metade de um prédio baixo ao lado de um parque, tendo apenas uma creche como outro inquilino. Nosso escritório tem só 8 pessoas, mas precisamos de espaço. Nossa empresa é formada quase só por profissionais de alto nível, advogados, contadores, entre outros.
Então temos escritórios individuais, 2 salas de reunião e uma cozinha. Devido à metragem, nosso contrato de locação inclui as 24 vagas de estacionamento no lote dos fundos. Está claro, a creche tem só cerca de 10 vagas à frente. Durante anos, os funcionários e pais deles usaram discretamente nosso estacionamento durante o embarque e desembarque, e isso nunca me incomodou. Em dias movimentados, ocupávamos umas 8 vagas e era agradável ver as crianças animadas indo para a aula de manhã. Essa boa vontade durou até a manhã em que cheguei atrasado. O estacionamento parecia um circo, pais em fila dupla, crianças correndo e buzinas soando. Com nossas vagas cheias de minivans, achei que, só dessa vez, eu poderia estacionar no estacionamento da frente da creche, que estava quase vazio. Justo é justo, né? No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, notei a gerente da creche me observando da porta, braços cruzados, como se guardasse Fort Knox. Uma semana depois, estacionei lá novamente. Ao sair, minha velha caminhonete azul havia sumido, rebocaram sem avisar. Sem conversa, simplesmente sumiu. Entrei para esclarecer as coisas, achando que só podia ser um engano. O gerente apareceu todo sério, sem nenhuma simpatia. Ela me disse friamente que não era um engano. Segundo ela, a creche não podia ter adultos aleatórios no estacionamento. Os pais não queriam andar mais e eu devia estacionar nos fundos, meu lugar. Ela me olhou de cima a baixo como se eu tivesse saído debaixo de uma ponte. Gastei $600 para recuperar meu caminhão. Dias depois, tentei ser educado. Eu disse a ela que ela poderia pelo menos ter falado comigo antes, talvez me avisado antes de mandar rebocar o caminhão. Disse que não me importava com os pais usando nosso estacionamento, mas queria que ela deixasse eu usar a frente às vezes, quando os horários coincidissem. Ela me deu o mesmo sorriso forçado e recusou. Usou exatamente a mesma desculpa sobre responsabilidade. A partir daquele momento, acabou a cordialidade. Eu não gritei, nem ameacei, só parei de ser legal. Liguei para o proprietário e disse que era preciso garantir a segurança do estacionamento por conformidade. Foi uma mentirinha plausível. Disse a ele que nós arcaríamos com o custo e que isso não afetaria o contrato de locação de mais ninguém. Ele aprovou no mesmo dia. 2 semanas depois, instalamos um portão automático novo, com acesso por cartão magnético e leitura de placa. Naquela manhã, cheguei cedo com um café e estacionei perto da janela, com ótima visão do portão. O caos que se seguiu foi lindo. Os funcionários da creche apertaram todos os botões do teclado e acenaram para o sensor como se ele fosse abrir magicamente. Depois chegaram os pais e o estacionamento lotou rapidamente. Carros fizeram fila na rua e pais pararam em dupla ao tentar tirar as crianças das cadeirinhas. Alguns estacionaram do outro lado do parque e atravessaram a grama com bolsas de fraldas e crianças chorando. Vi pelo vidro o gerente andando de um lado para o outro, rosto vermelho. Em um momento, ela olhou diretamente para mim pela janela. Eu sorri e acenei, mas ela não retribuiu o aceno. Mais tarde, o dono do prédio me enviou um e-mail furioso dela. Ela exigiu acesso igual ao estacionamento, disse que era injusto um pequeno escritório ocupar todo o espaço e tentou alegar que não sabia. O contrato de aluguel cobria isso? O proprietário ficou confuso, mas disse que falaríamos sobre isso depois. Ele não parecia incomodado, talvez por sermos bons inquilinos que sempre pagam em dia. A gerente da creche não falou mais comigo desde então. Ela ainda me lança olhares de longe às vezes, mas aquele portão não vai sair do lugar. Restam 2 anos de contrato, com opção de prorrogar por mais 5. Toda manhã, ao passar pelo portão e ver Dona Marta organizando o trânsito como uma guarda furiosa, penso, talvez agora ela entenda o real significado de reservado. Pós-scriptum, o prédio fica ao lado de um parque e casas residenciais, então ninguém corre perigo. O novo caminho até a creche é só um pequeno trecho pelo gramado e parquinho, sem ruas para atravessar. Pode até dar um pouco de ar fresco às crianças antes da aula. Mas não tenho certeza se os funcionários podem estacionar nesse estacionamento por muito tempo. Karen, gerente da creche, fez uma escolha muito idiota e ganhou o prêmio por isso. Ela teria estacionamento grátis e limitado se fosse educada. Em vez disso, ela rebocou o cara errado e acabou causando um engarrafamento diário na frente. Justiça poética. É incrível como alguns esquecem o respeito básico ao se sentirem no poder. Tudo o que ela precisava fazer era falar com ele como uma pessoa normal, mas em vez disso, ela transformou isso em uma disputa de poder por algumas vagas de estacionamento. A gerente da creche disse, "Não pode estacionar aqui." O cara do escritório retrucou, "Veja eu instalar um portão." É isso que dá mexer com quem leu o contrato de locação.
Ela passou de rebocar carros para dirigir o trânsito em pânico. Aposto que ela ainda está lá fora com uma prancheta, sem entender como o estacionamento virou uma zona de guerra. Mãe folgada exige assento para deficientes e acaba perdendo o train light. Isso aconteceu hoje e é uma daquelas histórias em que o karma faz tudo por você. Para contextualizar, o trem da minha cidade faz um trajeto longo e perto do final se divide em dois. A parte da frente continua indo para o aeroporto, enquanto a parte de trás segue em direção aos subúrbios. Uso diariamente a parte que vai aos subúrbios, então conheço o sistema de cor. Em feriados, sempre há muitas pessoas com malas. Metade são viajantes tentando pegar um voo, sem saber que o trem se divide. Ajudo quando posso. É fácil reconhecê-los de longe, olhar perdido, fingindo normalidade. Veja só. Hoje entrei no meu vagão habitual e sentei no assento para deficientes perto da porta. Tenho deficiência na perna direita, por isso esses assentos facilitam entrar e sair. Eu ouvia música distraído até que entrou uma família grande, mãe, pai, 2 crianças e uma avó cansada. Arrastando malas, discutiam se o trem ia para o aeroporto. A mãe era a mais barulhenta, insistindo que todo mundo estava errado e que ela sabia o que estava fazendo. O pai parecia já ter desistido da vida. Eles andaram pelo corredor procurando assentos e pararam na minha frente. A mãe me olhou e mandou eu sair do lugar. Falou que ali era área para famílias e que eu não deveria estar sentado ali. Há um adesivo azul gigante ao lado da minha cabeça indicando que ali é para pessoas com deficiência, não para famílias. Mas tudo bem, eu não queria discutir, então só levantei e fui algumas fileiras para frente, mas ela não parou por aí. Enquanto eu me afastava, ela falou alto para todos ouvirem. Como as pessoas são mal educadas hoje e que alguns deveriam ceder assentos a quem precisa. O marido dela parecia desconfortável e sussurrou algo para ela, provavelmente sobre meu mancar. Ela se virou, me viu sentar de novo e fez um sorriso forçado, como se mastigasse vinagre. Murmurou um pedido de desculpas pela metade, mas eu a ignorei. O restante da família sentou-se ao redor dela, bloqueando o corredor com as bolsas. O pai tentou manter a calma. A avó parecia arrependida das escolhas da vida, enquanto as crianças brigavam pelos lanches. Pouco depois, o locutor informou que a frente seguia para o aeroporto e a parte de trás, onde estávamos, para os subúrbios. Já ouvi esse anúncio 1000 vezes. Normalmente, as pessoas com bagagem começam a entrar em pânico e correm para a frente. Eu estava observando pelo canto do olho. O marido imediatamente olhou para a esposa, tipo, "Ei, esse é o trem certo?" Ela ignorou ele, disse que já sabia, totalmente confiante. O cara ainda parecia nervoso, mas ficou quieto. Ao chegar ao ponto de separação, o locutor repetiu, agora mais alto. As portas abriram, as pessoas trocaram de vagão e a família continuou sentada, ignorando as instruções. O trem partiu em direção aos subúrbios, e então eles perceberam o que estava acontecendo. O pai perguntou a outro passageiro, que confirmou o erro deles. O rosto da mãe ficou inexpressivo. Ela o culpou, dizendo que ele devia ter conferido 2 vezes, mesmo ela tendo gritado com todos. Ela tocou o interfone há 10 minutos, pedindo para parar o trem, mas isso não é como trens funcionam. O pai tentou acalmá-la, enquanto as crianças reclamavam e a avó suspirava, parecendo já conhecer a situação. Na parada seguinte, todos desceram com as bagagens, parecendo derrotados. A mãe evitou olhar. Meu pai acenou timidamente, enquanto os outros passageiros só observavam, disfarçando o riso. Eles perderam a estação para trocar para o lado do aeroporto e agora teriam que voltar, provavelmente perdendo o voo. Voltei ao meu assento original, fiquei em silêncio e sem sorrir muito, mas foi muito satisfatório. Não de forma cruel, só no sentido de que você colhe o que planta. Ela passou a viagem menosprezando os outros, fazendo cena e agindo como dona do lugar. E o universo simplesmente deu a ela um choque de realidade. Não precisei gritar nem nada. Quando o trem partiu, coloquei meus fones e observei o mundo passar. Foi ótimo perceber que às vezes não é preciso agir. O karma tem seu tempo certo. Então ela tirou um cara com deficiência do assento dele e acabou perdendo o voo. Isso pra mim é karma. Algumas pessoas compram passagens, ela comprou consequências. Sou o babaca por dizer ao meu marido que precisamos comprar um carro novo para nossa filha. Também há atualizações e um final surpreendente. O marido perguntou, sou o babaca por dizer à minha filha que não vou ceder, mesmo que ela pare de falar comigo?
Minha filha Casey, de 17 anos, trabalhou e economizou por um ano para comprar um carro melhor do que poderíamos pagar com nosso orçamento. Minha filha Alana, de 16 anos e com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tirou a carteira e pediu para dirigir o carro da Casey. Casey permitiu, mas Alana acabou sofrendo um acidente grave há cerca de 6 meses, o que basicamente deixou o carro inutilizável. A indenização do seguro mal cobriu a substituição, ainda mais com as contas médicas da Alana. Felizmente, não houve danos permanentes, apenas um braço e uma perna quebrados. Não podíamos comprar outro carro para o Casey de imediato. A Alana pediu muitas desculpas para o Casey, e nós também, já que não tínhamos condições de substituir nosso carro. Casey não aceitou nossas desculpas, está nos evitando, faltando aos jantares de família e praticamente ignorando-nos. A mãe dela, a Alana e eu, nem existimos para ela e ela só fala com a gente se precisa de algum formulário assinado para a escola. Eu implorei para ela ir a uma sessão de terapia familiar e ela acabou cedendo, mas com a condição de que a Alana não estivesse presente na sessão de terapia. Ela disse que só retomará o relacionamento conosco quando trocarmos o carro dela, o que deve ocorrer apenas no ano que vem. Quando o terapeuta perguntou como faríamos isso, Casey sugeriu que a Alana trabalhasse para ganhar o dinheiro. O problema da Alana é que com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade severo, já tem dificuldade nas tarefas escolares. Estou preocupado que fazer a Alana trabalhar afete suas notas e prejudique seu futuro, disse Casey. Ela devia ter pensado antes de destruir meu carro. Eu não me importo. Não vou falar com nenhum de vocês a menos que meu carro seja substituído. Respondi que ela podia evitar falar comigo o tempo que quisesse. Não vou comprometer o futuro da irmã só para ela ter um carro antes. Minha esposa concorda comigo que precisamos manter nossa decisão, mas ela também tem medo de verdade que Casey nunca mais fale com ela. Entendo que o carro dela foi destruído, mas como pai devo cuidar de todos, não só de um. Também não quero criar o precedente de que chantagem emocional vai funcionar, mesmo que o que você está pedindo seja algo irracional. Eu sou idiota? Então, a esposa dele postou a versão dela da história. Tenho 39 anos, meu marido 43 e temos 2 filhas, Alana, 16 e Casey, 17. Casey trabalha há mais de um ano e já comprou um carro para si mesma. Ela conseguiu esse carro justamente quando Alana passou no teste de direção dela, então houve um pequeno problema sobre quem iria dirigir. Após alguma persuasão, Casey permitiu que Alana usasse seu carro, desde que outra pessoa pagasse a gasolina. Avisamos que isso não ia dar certo. A Alana não tem dinheiro para isso. O carro é dela, então manter o tanque cheio e funcionando é responsabilidade dela. Aqui fica difícil. A Alana sofreu um acidente há 1 mês. Felizmente ela ficou bem, mas Casey ficou furioso e parecia esperar que substituíssemos o carro dela. Ela e meu marido discutiram. Ela levantou os braços como criança e parou de falar conosco. Ainda assim, a convencemos a ir à terapia familiar conosco. Não foi produtivo, pois ela e o terapeuta decidiram manter pouco contato até ela pagar o que deve. Esse é o problema. Ela economizou durante 1 ano para comprar o carro de 15 mil. Ela nos perguntava umas 2 vezes por semana se mudamos de ideia e sempre respondíamos não. Era só isso que ela falava. Meu marido não se incomodava e dizia que ela superaria até a semana passada. Ela arrumou algumas coisas e pediu para minha mãe vir buscá-la. Ela está na casa da avó há pouco mais de 1 semana e me deu uma bronca. O que quer que Casey tenha contado para ela, funcionou. Hoje cedo, meu marido e eu fomos avisados de que tínhamos 30 dias para trocar o carro ou ela nos processaria. Admiro meu marido querer manter sua posição, mas vejo que temos 2 opções. Estou cansado da minha filha não falar comigo, por algo que não é minha culpa. Alana sofreu um acidente, já enfrenta um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade severo e agora treme só de pensar em ir ao tribunal. Sentei com as 2 e disse, temos 2 opções. Podemos superar isso, pagar 15 mil dólares e ter nossa filha e irmã de volta, e Alana vai ter que superar e trabalhar. Ou podemos deixar meu pai processar meu marido e eu por Casey e provavelmente perder. Conversamos com 4 escritórios diferentes e todos os 4 disseram a mesma coisa. Que provavelmente custaria quase o triplo para a gente levar isso ao tribunal e brigar lá. Então, falei ao meu marido que não ia me endividar mais 30 mil só para ele manter essa birra. Ele diz que sou manipulador por jogar essa situação na cara dele e da Alana. Não nego que parte da culpa seja minha. Tudo o que eu disse foi que, não importa o que aconteça, no fim das contas, nós devemos ao Casey e ele precisa simplesmente aceitar isso. Podemos pagar 15 mil dólares pelo carro, mas se tivermos que gastar o dobro só para perder no tribunal, me divorcio dele antes desse erro. Cansei de não apoiar minhas filhas. Tentamos falar com Casey, mas não adiantou.
Perdemos. Fui idiota por dizer ao meu marido para simplesmente aceitar? Acho que sou, pois fiquei muito tempo só observando e ainda ameacei meu marido com o divórcio. Eu não acho que fizemos nada tão errado, mas estou disposto a admitir quando cometemos alguns erros e precisamos compensar isso de alguma forma. Atualização. Fui à terapia, como muitos sugeriram, e recebi diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Na segunda e terceira sessões, discutimos toda a situação do carro. Meu terapeuta explicou de um jeito que ficou difícil não sentir pena do Casey. A discussão que tivemos abordou muita coisa, mas o denominador comum em tudo que tem dado errado tem sido, em grande parte, meu marido. Ele é o motivo pelo qual Casey compartilhou o carro, ele é o motivo pelo qual Alana se machucou dirigindo sozinha, e ele é o motivo pelo qual vamos ao tribunal em menos de uma semana e ainda não temos um advogado. Eu não sei o que tenho feito, mas não tem sido ser mãe. Um de vocês me perguntou diretamente por que eu estava sendo apenas passageira, e eu simplesmente não tenho uma boa resposta. Contei aos meus pais sobre o divórcio e eles se preocuparam um pouco, mas não esperava que Casey me procurasse. A última vez que conversamos foi basicamente ela e meu marido batendo de frente. Eu realmente achei que ela ficaria chateada comigo, mas nunca a ouvi chorar daquele jeito, pelo menos não desde que ela era bem mais nova. Eu ganho um pouco mais do que meu marido, mas encontrar um apartamento foi muito difícil, especialmente com a Alana querendo vir comigo. Acho que não deixei claro o suficiente o quanto eu quero pagar a Casey de volta, mas eu quero. A maior parte do meu dinheiro está na poupança conjunta, então não tenho muito do que posso dispor, mas meu marido não ia desistir. Não vou mentir, fui egoísta. Supliquei para a Casey tirar meu nome desse processo. Falei que pagaria o que conseguisse naquele momento, mesmo sendo pouco. Ela disse que não era o carro ou o valor que queria de volta, mas sim a segurança de ter algo dela. Ela citou várias situações em que a Alana foi priorizada e foi difícil rebater. Ela me disse que perder tanto dinheiro foi horrível, o que eu entendo completamente. A maior perda para ela foi que sua primeira grande compra, antes motivo de animação de amigos e família, agora seria lembrada como um desastre familiar. Ela me disse que sabe que eu não posso substituir isso. Concordamos em tomar café da manhã juntos na próxima semana e fazer terapia de casal, só nós dois. A única condição dela foi que eu não tentasse salvá-lo do processo, e eu concordei. Alana falou comigo antes da minha última postagem e disse que só dirigiu até certo ponto. Meu ex-marido pressionou a Alana a pegar o pedido do supermercado mais cedo por algo que queria fazer, o que mudou minha perspectiva. Eu estava com a impressão de que ela estava fazendo as coisas dela, mas até meu marido admitiu isso, o que me irritou, mas eu entendi a situação. Motorista ilegal em um carro caro, sem seguro e sob pressão, Alana dirigiu. Mas notei que meu ex-marido tende a pressionar as pessoas e também me pressionou bastante. Vi muitas suposições de que odeio Casey e favoreço Alana, mas só acho que a segunda parte é realmente verdadeira. Nunca a odiei, só fiquei frustrado por algo que percebi não ser culpa dela. Estou me adaptando a um lugar mais silencioso e ao celular vibrando sem parar. Faz só 5 dias que me mudei e a Alana pareceu muito menos ansiosa, pelo menos pra mim. Quanto a Casey, eu admito, espero que ela vença, espero que ela consiga o carro dela e muito mais. Sobre o divórcio, não quero muitos bens, mas aceito se oferecerem. Prefiro ficar só com minha parte das economias e lidar com meus problemas, que percebo serem mais do que admitiria há um mês. Sou babaca por dizer à minha filha que, para voltar a morar comigo, precisa seguir minhas regras. Resumirei o contexto. Me divorciei do meu ex-marido quando Maria tinha 10 anos. Fiquei com a casa, mas como dona de casa, tive dificuldades para pagar as contas. Precisei planejar bem as finanças após conseguir emprego na minha área. Meu ex não tinha esse problema e a mimava muito, o que acabou afetando nosso relacionamento. Dizia a ela que não podia comprar um laptop de $1.000, o que sempre gerava discussão sobre como o pai era melhor. Tentei conseguir um emprego para ela, mas houve uma discussão. Aos 17 anos, ela largou o ensino médio. Disse não para ela. Ela retrucou que era a sua vida e fazia o que queria. Outra discussão. Ela passou a morar com o pai definitivamente. Tentei falar com ela várias vezes, mas disse que eu não era mais sua mãe e pediu para deixá-la em paz. Ela tem 21 anos, o pai se casou de novo e a expulsou de casa. Ela me ligou e nos encontramos. Ela quer voltar a morar comigo, e eu disse para ela, só sob estas condições. 1. Ela precisa terminar o ensino médio, certificado geral de equivalência. 2. Ela deve trabalhar ao menos 25 horas semanais. 3. Ela deve pensar na carreira e escolher uma escola técnica ou faculdade.
Ela não vai precisar pagar aluguel, mas precisa comprar as próprias coisas, como roupas e itens pessoais. 5. Ela precisa contribuir com as áreas comuns, tarefas que ela se recusava a fazer quando era criança. E 6. Nada de festas. Ela deve focar em organizar a vida, não sair toda noite como antes. Deixe isso para o fim de semana. Ela me chamou de maluco e disse que sou uma mãe horrível. Avisei que ela mesma deixou claro que não tem mãe. Ela saiu furiosa e agora recebo mensagens irritadas. Você é o idiota. Essa pobre garota teve que passar pelo divórcio dos pais quando tinha 10 anos. Depois, a mãe dela a culpou pela manipulação do ex-marido. Você desistiu de uma adolescente. 21 anos ainda é muito jovem, mas meus filhos poderiam voltar para casa em qualquer idade. Você escolheu ter uma filha, escolheu quem seria o pai dela e escolheu como criá-la. Agora, você pode tê-la de volta e afastada do pai dela. O homem tão ruim que você se divorciou dele e expulsou a filha de casa. Mas você prefere ser duro e sem compaixão ao exigir controlar a vida dela, em vez de ser compreensivo e encorajador. Parece que você gostou de devolver o "você não é minha mãe" para ela. Ela enfrentou muito jovem e você devia ser mãe dela, não o agente do karma. Você é o idiota. Espero que ela se recupere e espero que ela saiba que nunca foi o problema. Sou eu o idiota por me recusar a deixar meus pais morarem comigo? Há cerca de um ano, eu, homem de 29 anos, comprei minha primeira casa. Meus pais generosamente me deram $20.000 para a entrada como presente. Fiquei muito grato, pois sabiam que eu economizava há anos para ter meu próprio lugar. Convidei-os para comemorar comigo quando peguei as chaves e tudo parecia bem. Avançando para 3 meses atrás, meu pai perdeu o emprego de forma inesperada e o trabalho de meio período da minha mãe não é suficiente para sustentá-los. Eles me ligaram um dia e mencionaram casualmente que iam se mudar para a minha casa até se reerguerem. Fiquei surpreso porque eles nunca perguntaram, só presumiram. Quando hesitei, eles me lembraram dos $20.000 que tinham me dado para a casa e disseram que era hora de eu retribuir ajudando eles. Isso foi novidade para mim. Disseram várias vezes que era um presente, sem condições, e que só queriam me ajudar a realizar o sonho da casa própria. Agora, eles estavam chamando isso de empréstimo, mesmo que nunca tivessem mencionado reembolso, muito menos juros, ou expectativas de que um dia fossem morar comigo. Eu estava hesitante, mas concordei em conversar e sugeri que ficassem por um tempo. Eles rejeitaram a ideia e disseram que se mudariam por tempo indeterminado até a situação melhorar, esperando acesso total à casa e sugerindo transformar meu escritório no quarto deles. Eles disseram que querem mais voz na administração da minha casa, já que ajudaram a pagar por ela. Me senti encurralado e expliquei que, apesar de amá-los, ajudaria de bom grado. Eu até considerava pagar algumas contas ou hospedá-los por um tempo, mas não me sentia à vontade com a ideia de uma mudança definitiva. Esta é minha casa, meu refúgio, fruto de muito trabalho. Eles ficaram furiosos, dizendo que eu era ingrato e que a família deve se apoiar. Eles alegam que, por terem investido na casa, têm direito de morar nela enquanto precisarem. Meu pai até ameaçou ir à justiça se eu não pagasse o empréstimo, embora eu ache que ele estava blefando. Agora, vários familiares disseram que sou idiota por ignorar meus pais após eles ajudarem na compra da casa. Acho que mudaram os termos após o acordo e não é justo exigir moradia indefinida, já que isso não foi combinado. Sou o idiota por não deixar meus pais se mudarem após eles me emprestarem dinheiro para o pagamento inicial? Não é o idiota? Parece que está faltando algo bem importante aqui. Como seu pai foi de te dar 20 mil há um ano para quase ficar sem moradia 3 meses atrás? Tenho a sensação de que tem mais coisa nessa história, além dele ter perdido o emprego. De qualquer forma, se você deixar eles entrarem por essa porta, eles nunca mais vão sair. Eu não sei o que está acontecendo na dinâmica entre você e eles, mas parece que eles são muito manipuladores e totalmente desonestos. Não os deixe se mudar. Você vai se arrepender, eles nunca saem. Reflita, sempre lá, mudando sua casa até virar a deles, até você cansar e decidir ir embora. Eles te deram o dinheiro de presente e agora, após má administração financeira, mentem dizendo que investiram na sua casa. Besteira, não deixe eles se mudarem. Eu sou babaca por não levar o filho do meu noivo para pedir doces no Halloween e ir a uma festa em vez disso. Tenho 29 anos, sou mulher e estou noiva de um homem de 35 anos. Meu noivo tem um filho de 7 anos de um relacionamento anterior. A ex dele engravidou no primeiro encontro e eles tentaram ficar juntos pelo bebê. Ela o deixou quando o filho tinha 2 anos e conheci meu noivo 1 ano depois. A ex dele é complicada e meu noivo evita conflitos por medo de perder tempo com o filho.
Ela ameaça levá-lo ao tribunal novamente e cobrar por isso. Foram anos de batalhas judiciais até ele obter a guarda compartilhada 50-50. A ex dele não gosta que eu chame o filho dele de enteado ou filho só pelo primeiro nome. Ele estava com a gente ontem à noite. Era para ele sair para pedir doces com o pai dele. Eu precisava ir à festa beneficente de Halloween do trabalho porque era o mestre de cerimônias e não podia cancelar em cima da hora. Meus colegas e eu estávamos fazendo uma fantasia em grupo, as Super Gatas. Como sou alto, fui de Dorothy e não dava para desistir. Meu noivo me mandou uma mensagem dizendo que precisava ficar mais tempo no trabalho porque o chefe dele exigiu. Falei que não podia levar o filho dele para pedir doces e perguntei o que fazer, mas ele não respondeu. Então entrei em contato com a ex dele, expliquei. Eu sei que não é o seu dia, mas você poderia nos fazer um grande favor e levar ele para pedir doces? Não posso faltar nesse evento de trabalho. Ela disse não, afirmando que é o tempo dele e que ele deveria se virar. Ela disse que tinha planos com o novo namorado e os filhos dele, de 9 e 11 anos. Depois, enviei mensagem para minha melhor amiga, que tem 3 filhos da idade do filho do meu noivo, para ver se podia ajudar. Os filhos dela já tinham tido encontros para brincar com ele antes, quando ele estava conosco. Ela disse que não seria um problema, então ela o buscou e eu fui para a festa. Meu noivo buscou o filho na casa dela, e ele disse que se divertiu muito brincando de doces ou travessuras com outras crianças. Minha amiga postou foto das crianças brincando de doces ou travessuras e marcou eu e meu noivo. Meu noivo agradeceu a ela e ao marido por salvarem o dia. Enquanto isso, colegas de trabalho me marcaram em postagens do evento da empresa. A ex do meu noivo então perdeu a cabeça. Ela publicou online, me acusando de ser egoísta e de priorizar o trabalho em vez de passar tempo com o filho dele, dizendo que escolhi festas e bebidas ao invés de estar presente. Ela até pegou uma das minhas fotos marcadas, dizendo que eu preferia festas a cuidar de uma criança. Não estava pronta para ser madrasta ou mãe. Todos nos comentários dela apoiaram, dizendo que eu devia ter cancelado, pois era só uma festa. Meu noivo disse que fiz a coisa certa e que devíamos ignorá-la, mas será que fui egoísta? Você não foi o babaca, mas por que ela ainda vê suas redes sociais? Isso foi burrice sua? Bloqueio ela de tudo. Comentaria nessa postagem. Você disse que eu jamais seria madrasta ou figura parental para ele. Não mude de ideia só para me fazer parecer mal. Quando você disse que ele não é minha responsabilidade e está aqui só para ficar com o pai, não comigo. Desculpa, se seguir suas regras de alguma forma te deixa irritada. Como digo ao meu namorado que estamos sem dinheiro, precisamos ir ao banco de alimentos. Tenho um emprego e um negócio paralelo. É baixa temporada, então minha renda está quase zero. Troquei de emprego por um com melhor salário e horários fixos. Vou receber metade do salário dia 15 e o valor total só no dia 29. Meu antigo emprego pagava mal e dava poucas horas, por isso meu último pagamento será só por 4 horas. Recebi meu pagamento há 2 dias, paguei cerca de metade das contas e tenho $80 para me virar até lá. Ainda não comprei mantimentos ou ração para o cachorro, mas pelo menos não tenho mais contas. Pedi ao meu namorado para gastar o dinheiro com cuidado, pois não tenho dinheiro extra. Ontem passei o dia procurando moedas pela casa e levando garrafas e latas para ajudar a pagar as contas. O meu namorado encheu o tanque do meu carro para que eu pudesse ir trabalhar pelos próximos dias. Sim, meu namorado deveria ajudar mais com as contas. Ele não ajuda. Sim, é um problema que estou tentando resolver. Ainda assim, isso não resolve meu problema. Comida. Achei o banco de alimentos local e posso pegar uma cesta após me inscrever. O porém? Eles pedem os documentos de todos da casa, mas só um precisa estar presente. Preciso do consentimento dele para pegar seu documento. Estou muito envergonhado em admitir que meu negócio me deixou tão atrasado nas contas que preciso recorrer ao banco de alimentos. Não sei como abordar isso. Algum conselho? Atualização. Aqui estão respostas para perguntas frequentes. Vendo produtos de panificação em feiras de agricultores e atuei em 4 feiras principais semanais no verão. O outono é tranquilo até a temporada de Natal, que para nós só começa em meados de novembro. Não é marketing multinível. Meu namorado trabalha em tempo integral. Para onde vai o dinheiro dele? Antes de morar comigo, ele vivia com a irmã e ajudava a criar seus 3 filhos, alugando um lugar juntos. Ele continua pagando sua parte do aluguel para ela até o fim do contrato na primavera. Com os custos subindo, ele teme que ela não consiga bancar um lugar sozinha com as crianças. O pai biológico deles é irresponsável e quase não paga a pensão. Meu namorado gasta muito com comida para a viagem e tento controlar isso. Não peço dinheiro a ninguém. Se alguém oferecer, recuso. Não vou pedir esmolas a desconhecidos na internet. Moro em cidade pequena, só há um banco de alimentos e não posso buscar outro.
Provavelmente não volto lá depois que disseram que eu estaria tirando comida de outras crianças. Agora não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Provavelmente consigo encontrar mais moedas soltas pela casa e pelo carro e comprar um cachorro quente do Costco no caminho de volta para casa por um tempo. Também tenho um amigo que é dono de uma granja de ovos. Ele concordou em me dar ovos que não pode vender para os supermercados por um tempo. Não tenho filhos, só um cachorro. O cachorro não vai passar fome. Vou garantir que ele tenha comida antes de mim. Não será uma ração premium por um tempo, mas ele tem estômago forte e não é exigente. Sim, há muito mais para contribuir em uma casa do que apenas dinheiro. Infelizmente, com a minha depressão, eu acho difícil fazer qualquer coisa em casa. E o meu namorado também não se importa de deixar tudo de lado. Sim, faço terapia, mas infelizmente por causa do novo emprego. Vou pausar por um tempo, pois precisei abrir mão do meu horário semanal para trabalhar. Ela não tem vaga fora do meu horário de trabalho e eu realmente preciso desse emprego. Não entendi o problema. Vou repetir, você e seu namorado moram juntos. Ele não paga metade das contas e você cobre quase todo o seu custo de vida. Sem dinheiro para comida, você precisa do documento dele para ir ao banco de alimentos. Se for o caso, diga isso a ele. Não temos dinheiro para comida, achei uma solução e preciso do seu documento. O fim? Acho que consigo ver o problema. Ele não depende dela só financeiramente, mas também emocionalmente. Isso fica claro para mim quando ela pergunta como vai contar para ele que eles estão completamente falidos. Ela está em modo protetora, por isso parece defensiva. Entrelinhas mostram que há muita coisa acontecendo. A notícia pode ser devastadora para ele e gerar uma reação que ela prevê, mas hesita em revelar. Ela arcou com todo o trabalho emocional e financeiro, então não é parceria, mas dependência. Uma da qual ela mesma talvez precise chegar ao fundo do poço para conseguir sair. Se ela evita impor dificuldades a ele, talvez esteja sempre pisando em ovos perto dele. Eu seria babaca por não contar ao meu marido sobre a gravidez até ele voltar da viagem? Meu marido cuida em casa da nossa filha de 4 anos. Ele é um pai muito dedicado e amoroso, sempre presente, e ela é muito apegada a ele. Daqui a 2 semanas, ele vai passar uma semana inteira com seus melhores amigos da faculdade. Ele vai se reunir com os amigos da faculdade. Ele não vê ou passa tempo com todos eles juntos, desde o nosso próprio casamento. Inicialmente, ele queria que nós 3 fôssemos, mas eu o convenci a ir sozinho, porque eu acho que estando sozinho, ele vai aproveitar mais. Assim, ele não precisaria cuidar da criança. Acho nossa filha é nova para viajar tão longe para ver pessoas que só conheceu uma vez. Também planejo tirar uma semana de folga do trabalho para passar um tempo só com ela, algo raro para nós. Hoje de manhã descobri que estou grávida. Já estamos tentando há um tempo e queremos muitos filhos. Então, estou nas nuvens e sei que meu marido e minha filha também vão ficar. Ainda não contei para o meu marido. Na minha primeira gravidez, meu marido foi super prevenido e quando soube que eu estava grávida, ele ficou ainda mais dedicado a se preparar, pesquisar e cuidar de mim. Ele foi incrivelmente prestativo e carinhoso e foi muito fofo, mas também acabou se estressando bastante. Acho que não vai ser tão ruim dessa vez, mas ainda assim pode ser bastante coisa. Sinceramente, não quero contar para ele antes da viagem dele daqui a 3 semanas, mesmo sendo um grande segredo. Eu sei que ele pode se chatear, mas com ele é tranquilo quando descobre. Eu sabia há 3 semanas, mas superaria logo. Minha preocupação em contar é que poderia arruinar a viagem dele. Não consigo imaginar as mensagens frequentes com perguntas repetidas ou novos pensamentos dele. Eu realmente quero que ele tenha uma viagem tranquila e divertida e que consiga relaxar. E para mim, quero poder focar apenas em me divertir com minha filha. Mas eu também não quero simplesmente esconder algo tão importante para a nossa família dele, já que ele obviamente merece saber. Eu realmente não consigo decidir. Eu seria o idiota se decidisse esperar para contar para ele só depois da viagem dele? Você não seria o idiota, mas definitivamente não conte para mais ninguém antes dele. Original Poster. Com certeza. Não vou contar para mais ninguém. Por isso peço conselhos no Reddit. Não a amigos ou família. Talvez conte a minha filha pouco antes dele chegar. Porque estou adorando todas as sugestões de surpresa que estou vendo, especialmente com ela usando uma camiseta de irmã mais velha. Atualização. Então, eu não tinha planejado dar uma atualização tão cedo. Apesar de planejar esperar até a viagem do meu marido, logo percebi que não conseguiria aguardar tanto. Ele definitivamente sabia que tinha algo acontecendo comigo. Eu estava ficando super animado e estava me segurando para contar para ele. E, sinceramente, não parecia certo esconder algo tão grande dele por tanto tempo. Tentamos ter esse bebê há quase 1 ano e essa notícia é tão feliz, decidi que não vale a pena.
Ainda queria surpreendê-lo como planejei, então pedi que fosse à loja comprar algo rápido. E antes dele chegar em casa, pedi para minha filha vestir a camiseta que comprei para ela, que tinha filha única riscado e irmã mais velha escrito embaixo. Quando ele entrou, ela correu e gritou que sua camiseta tinha uma mensagem secreta para ele. Ele ficou muito surpreso e demorou um segundo para entender, mas quando percebeu, ficou super animado. Nossa filha também ficou muito confusa quando contamos. Ela dançou pela casa, cantando sobre ganhar uma irmãzinha, pois acha que será menina. Foi um dia muito bom. Ele ainda vai fazer a viagem dele e nem de longe está tão estressado quanto da última vez. Na verdade, ele está ainda mais ansioso agora, pois sabe que é a última chance de relaxar antes que tudo fique mais agitado. Obrigado pelos comentários e respostas carinhosas. Fiquei muito grato. Mostrei a postagem ao meu marido, admiti meus planos, e ele achou engraçado. Ele ficou muito feliz que contei antes da viagem. Imagine seu cônjuge inventando mentiras sobre você no Reddit. Pessoas da sua vida real descobrem e todos passam a pensar diferente de você. Isso acontece na nossa próxima história. Apareceu na sua tela. Toque e ouça. Você não vai acreditar no que vem depois.